Olá, bem-vindas e bem-vindos ao 8M Talker, conversas reais com quem vive a vida e a gestão na prática. E no episódio de hoje da trilha Dona de Si, comunicar para desenvolver marcas e pessoas, porque empresa que comunica com clareza e vive o que comunica, constrói times fortes, cultura forte, marca forte e resultado consistente. O 8M Talker é um programa criado para compartilhar conhecimento prático, acessível e inspirador sobre a vida como ela é. Aproveita e já faz a sua inscrição no canal e compartilha esse episódio com sua rede de relacionamento. E dando continuidade, temos duas convidadas extraordinárias com a gente aqui hoje. Marili Galotti. Marili é jornalista e executiva de comunicação corporativa com 30 anos de experiência e já atuou em empresas como Latam, Avon, Eurofarma, Banco Real, especialista em comunicação externa, digital, brand, gestão de crises, mudanças culturais. Mari, muito obrigada, é um prazer ter você aqui comigo, com a gente nesse episódio, né? Prazer é todo meu. E Tânia Maria Zambelli de Almeida Costa. Tânia é diretora executiva da Zambelli Zambelli Treinamento e Desenvolvimento, empresa dedicada a desenvolver pessoas e negócios. Com mais de 35 anos de carreira, reúne experiência como conselheira, consultora organizacional, coach, mentora, professora. Gente, vocês não têm ideia, o episódio está maravilhoso. Tânia, muito obrigada, é um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, de estar aqui com vocês e contar um pouquinho da nossa história aqui. Ah, que bacana. Tá, muito obrigada. Eu quero destacar uma frase que a Marili tem que norteia ela. Ela diz assim: dá certo fazendo o certo do jeito certo. Não, dá certo fazendo a coisa certa do jeito certo. Né, Mari? Conta aí como que é isso, essa força dessa frase. Essa frase, na verdade, ela nem é minha, ela é do Fábio Barbosa, que é um dos líderes inspiradores que eu tive a oportunidade de trabalhar na minha carreira, né? Foi presidente do Banco Real, depois do Santander e agora ele é presidente da Natura. E o Fábio é um líder que para mim é um ícone de ética, de preocupação com pessoas, com o meio ambiente, né? Em um momento em que isso não era nem moda, né? Não era tão falado. E acho que o Fábio sempre imprimiu essa marca de realmente trabalhar com ética, fazendo as coisas darem certo da maneira certa, em todos os funcionários que trabalharam no banco. E eu trouxe isso muito forte comigo, porque eu acho que resumiu um pouco do que eu penso e que eu não conseguia encontrar na maioria das empresas, né? Sempre existe aquela situação em que você diz, bom, precisamos atingir metas, precisamos de resultados, mas não é a qualquer custo, né? Você tem que ter aí uma coerência entre o que você precisa buscar, entre o que você precisa buscar e aquilo que você precisa fazer no dia a dia. E eu acho que eu involuntariamente sempre segui isso e trouxe isso para minha carreira, repasso isso para as equipes, né, para quem eu tive a oportunidade de liderar, para líderes também. Eu acho que isso resume da maneira mais simples possível e coerente aquilo que é o trabalho que a gente faz. E quando a gente fala assim de fazer o certo, né, a coisa certa, principalmente ali no meio corporativo, né, Tânia, a gente tem uma segurança do nosso dia, das nossas ações, é aquela questão de dormir tranquilo porque você está segura e você está confortável porque você tem certeza do que você está fazendo, então você não vai ser pego de surpresa, não vai ter nenhuma armadilha, porque você tem um norte, você tem algo ali que te direciona, né? Exato. E o que ela me fez lembrar que agora fui lá atrás na minha carreira profissional. E eu trabalhei com um presidente que nós implantamos, eu vou trazer isso para a minha área, né? Eu sei que a sua área é comunicação, mas a minha área é de pessoas. E aí ele trouxe a gestão pelo pegar fazendo certo. A gente tinha isso lá dentro. E o que era isso, né? Era reconhecer os empregados.
E aí tudo isso está lá no meu capítulo, né, do livro. E aonde a gente podia, né, e tinha oportunidade como líder, né, na liderança, fazer a coisa certa, que era reconhecer esses profissionais. Então, eu trabalhava com metas, com tudo que tem direito, mas era uma motivação, sabe, assim, desde a portaria lá do porteiro até na operação. E todo mundo tinha aquele desejo, sabe, de trabalhar. Reconhecido, exato, porque sabia que aquilo viria. Não, de fazer o certo para ser reconhecido. Então, o caminho é aquele que ela me fez lembrar isso. Né? Bacana. A frase que a Tânia se identifica muito desenvolvendo pessoas e negócios. E aí, toda essa parte de liderança que você acabou de trazer, né? E não tem como desvincular, né? Eu falo assim, se você fechar ou vender todos os equipamentos dentro de uma organização, né, sobram as pessoas. Aí, se você tira as pessoas, não sobra nada. Não faz sentido. Então, assim, essa combinação, né? Então, com a época que eu trabalhei muito com consultoria organizacional, eu entrava lá, as pessoas, tem gente que trabalha com finanças, vai lá para poder trabalhar a área financeira. O meu negócio era o todo, porque eu trazia os líderes todos para dentro, né, de uma sala e trabalhava o trabalho deles, como que eles estavam operacionalizando as áreas, integrando as áreas, sabe? Então, assim, o meu trabalho sempre foi com essas lideranças, né? Sejam coordenador, supervisor, gestor, sabe? Então, essa frase, ela é o meu trabalho, né? Legal. Desenvolver pessoas e negócios. Porque o negócio é a consequência das pessoas. E olha, isso, a gente escuta muito, qual é o maior desafio? É a comunicação. Qual é o maior desafio? Trabalhar com pessoas. E hoje temos aqui duas especialistas, né, nesses dois pilares essenciais para a gestão, para a empresa, né, para a vida nossa, né, que apesar de tanta evolução, a gente está aí na revolução da inteligência artificial, né, passando por tantas mudanças pós-pandemia, e a comunicação continua sendo desafiadora, né, as pessoas, como a gente faz para que isso, né, seja uma alavanca positiva e a gente consiga aí, né, então assim, a dupla aqui tá forte, viu, meninas? Inclusive, eu me especializei em marketing, sabe? Porque eu entendi que eu poderia trazer, sabe, essa área para junto do desenvolvimento das pessoas. E eu acho que tem um ponto muito relevante nisso que você está falando, Michele, que é o seguinte, são áreas, né, tanto comunicação quanto RH, que são sempre muito parceiras, elas se retroalimentam, né, porque a comunicação precisa dos insumos de RH sobre pessoas, e o RH precisa um pouco desse termômetro de cultura da comunicação para poder elaborar estratégias conjuntas, né, eu acredito muito no trabalho colaborativo, nenhuma área é uma ilha, ninguém trabalha sozinho, em silos, né? Hoje em dia mais ainda, né, todo mundo é um potencial comunicador com um celular na mão, grava uma coisa, posta um vídeo, acabou, não tem mais essa hegemonia de achar que você é o único hub, o hub oficial de comunicação. Então, esse entendimento sobre as pessoas, esse entrelaçamento de informações, de colaboração, ele é mais importante do que nunca. E eu acho que assim, eu sempre tive, né, ao longo aí também da minha carreira, a oportunidade de trabalhar muito de mãos dadas com o RH. E essa é uma parceria muito positiva, né, que traz muita informação genuína, muito dado conciso e que faz com que a gente trabalhe dentro de perspectivas que estão focadas nas pessoas, antes de tudo. A própria comunicação interna, né? Não,
alinhada à estratégia. Sim, sempre. Exato. E comunicação tem esse objetivo, né? Tem que pegar aquilo Desdobrar. que tem de meta, de objetivo organizacional e desdobrar e trazer para a realidade do funcionário. Não pode ser uma coisa que fica só no aspiracional. Né? Uma pessoa da operação quer saber como é que isso se aplica no meu dia, na minha atividade. Materializado como eu transformo isso em ação. Exato. Se você não... Isso. Se você não entende o seu papel, o que você está fazendo ali, como é que aquilo que você faz contribui e ajuda o negócio, você se sente à parte. E a ideia da comunicação é justamente, né, engajar, é trazer todo mundo para junto para poder seguir e atingir juntos as metas que a organização precisa. Está direcionada ali. Exato. Muito bom. É lindo, né? É bonito. É. Bom. Mari está junto comigo como coautora do livro Dona de Si, Dona da Carreira, Dona do Seu Negócio, e ela compartilha ali desafios, né, de transformação de uma timidez a ponto de chegar ali a decisões grandiosas, como que essa vulnerabilidade, conta um pouquinho desse seu processo. Bom, eu conto bastante disso no capítulo, mas eu acho que meu primeiro objetivo profissional era ser médica. Eu nunca pensei em ser jornalista, trabalhar com comunicação, mas eu tinha muita habilidade para redação. Então eu fui fazer um único vestibular e acabei aprovada. Falei, gente, e agora? E eu acho que assim, né, sabedoria de mãe é uma coisa que transcende um pouco todas as coisas lógicas. E minha mãe falou, por que você não começa? Se você não gostar, você volta. Troca. Mas testa. E eu acho que hoje eu sou jornalista muito pela visão estratégica da minha mãe. Porque eu acabei gostando muito, me identificando, mas é isso. Eu era uma adolescente tímida, estudiosa, quietinha, e escolhi uma profissão que eu não podia ser assim. E mais do que isso, assim que eu me formei, eu fui trabalhar em empresa, que também não era o meu objetivo, né? Acabei caindo no mundo corporativo meio sem plano, meio temporário, e aí fui efetivada e falei, e agora? E isso exige, né? Não tinha essa formação negocial, né? A minha formação era muito diferente. E tudo isso aconteceu muito rápido, porque eu tive a minha primeira experiência profissional, né? Trabalhei 5 anos na Avon e a empresa seguinte me convidou para ser gerente. Então, dos 30 anos que eu trabalho, 25 eu fui líder, mesmo que júnior. Então, eu tive que correr atrás disso. E aí não tem espaço, você precisa tomar decisões, você começa a aprender a fazer gestão de pessoas, você assume responsabilidades que vão além da cadeira e que não dá para você ficar escondidinho lá e falar, eu trabalho eu e eu mesma. Então, do ponto de vista pessoal e profissional, foi excelente, porque né, você se obriga a se desafiar. E eu acho que uma coisa que eu sempre busquei, que ainda é uma característica muito forte em mim, é o aprendizado contínuo. Eu sempre fui uma pessoa curiosa, eu adorava essa coisa de saber como as coisas funcionam, por que é assim, perguntadeira. E eu acho que a curiosidade move muito a gente, né? E eu acho que ter um embasamento teórico, ir atrás das respostas, sentir um pouco essa segurança do eu sei por que é feito, me ajudou muito, né, em alguns momentos de posicionamento, porque vamos combinar, ser mulher, super jovem, num cargo de liderança, é complicado. A gente está falando de 30 anos atrás, né? Hoje as coisas mudaram muito, né? A gente tem muitas mulheres nessas cadeiras, mas é uma coisa intimidadora. Você ter que, né, numa mesa de decisão, bancar algumas coisas e ali tem que estar com sua idade recente e você se provar competente, né? Tem que estar bem. Junta um pouco de síndrome da impostora. Isso, né? Em algum momento eu falei, gente, tomara essa decisão errada, né? Eu não sou essa pessoa, eu não estou preparada, mas eu tive líderes e eu atribuo um pouco essa mudança a líderes que me deram espaço para ter tempo para me preparar. Eu falei, eu nunca tive equipe, eu não sou líder. Você vai ser preparado, isso é técnico, o que a gente precisa é do seu... da sua paixão pelo que você faz, né, da sua habilidade. Das suas habilidades. E o resto você desenvolve. Aprende. E também muita segurança, né, em início de carreira para testar e errar.
Legal. Sabe? Não ver o erro como punitivo. Uhum. É assim, faz parte, beleza. Como é que a gente conserta? Como é que a gente arruma? Uhum. Então, eu tive esse exemplo e repassei também para as minhas Suas- equipes futuramente seus que liderados. errar não era a pior coisa que do pode mundo, acontecer. né? A pior coisa é você dizer que você sabe, não saber e, Uhum. né, e chegar lá em E- cima da hora e o negócio dar errado porque você ficou receoso de dizer que não sabia. Não sabe, vamos atrás. A gente descobre alguém que saiba, a gente aprende a fazer. O que não pode é fingir que sabe. Então, eu acho que eu tive essa felicidade de ter lideranças que me deram autonomia, que disseram, olha, Confiaram. tem pista, vai. Não, mas eu não sei, mas vai assim mesmo. Vai com medo. E isso acaba que dá pra gente um pouco mais de segurança, de autonomia, de exposição ao risco, né? Porque a gente Isso. não quer errar, a gente quer acertar. Mas faz parte, errar é quebrar a cara e começar de novo, e eu acho que essa é a beleza, né? Essa é a lição da liderança. A gente não nasce sabendo tudo, a gente não sabe todas as respostas. Eu estive a semana passada em um painel com a Ana Sanches, né? E ela trouxe justamente que não tem notícia ruim. Notícia ruim é a que não se é dada, que a gente não sabe. Vamos trazer para a mesa. Se não sabe, se não fez, vamos, porque a gente acha a solução. Agora, se a gente fica ali sem admitir, sem trazer as nossas, né, dificuldades, vai ser muito mais difícil, né? Como você trouxe. Chega na hora, vai ficar ali e a gente não consegue o objetivo de solucionar o que tinha. Então, bacana. Muito. Não é? Né, Tânia? Tânia, e você hoje como conselheira, né, de gestão ali de pessoas, de RH, e o que fez, assim, teve algum fato, algum caso que tornou decisivo para você atuar hoje como conselheira, buscar essa área de atuação nas empresas? Então, isso não estava no meu radar, assim, sabe? Eu nunca pensei nisso. Não tinha pensado. Até que um dia eu recebi um telefonema à noite que era para poder... Meu nome estava na mesa lá para ser candidata, né, a conselheira e tal. E eu falei assim, não, peraí, deixa eu pensar e tal. Me pegou realmente de surpresa. E aí eu resolvi aceitar, porque como sempre, desafio, né, eu adoro. E aí eu falei, vou ver o que é isso, né? E entrei. E logo no início, eu já percebi que eu poderia usar, né, da minha experiência com pessoas ali mesmo. Eu entrei no meio de uma pandemia para esse conselho, e aí todo mundo preocupado com, né, os profissionais, desempregados, burnout, etc. E aí, o que a gente pode fazer, né, para esses profissionais? Tá? Eu levantei o dedo. Aí eles falaram assim, montar uma comissão para pensar sobre. Aí, quem vai participar? Eu logo levantei o dedo, né, falando de gente. Aí eu entrei para essa comissão, só tinha eu e uma outra moça. E aí, na primeira reunião, eu falei, eu queria entender mais, né? O que é que vocês estão querendo? Qual a expectativa? Né? Aí eles falaram, eu falei, não, isso aí é mentoria. Não, mas como mentoria? Ninguém conhecia nada disso, né? E eu já trabalhava com isso. Então eu falei assim, não, isso é mentoria e tal. E aí eu lancei essa ideia, fizemos um piloto, deu certo, né? E hoje já virou um programa, né, dentro do Conselho de Administração, que eu faço parte, e onde ele já acontece, nós estamos indo para a 7ª edição. Então, ele acontece todo semestre. Né? Então, assim, eu fiquei muito feliz com isso. Né? Então, essa transição, que não é transição, porque eu continuo com as gestão outras, de pessoas, e também a área de atuação, né? Isso, Então, assim, esse novo modelo aí que apareceu para eu poder atuar. Eu fiquei muito feliz de que eu percebi uma outra oportunidade de impactar, de eu poder impactar e contribuir, né, com o ser humano. Então isso para mim é a glória. Os olhos brilham. O que eu gosto, a paixão, né? E quando a Marili, ela tem uma parte no capítulo que ela fala assim, que ela passou a medir sucesso, né? Quando você passa a medir sucesso por coerência
e não por entrega. E aí, com a sua fala do aprendizado, né, de constância ali, de valorizar o processo, eu consigo agora visualizar perfeitamente esse momento ali, né? Que quando você diz, quando eu passei a medir sucesso por coerência e não só por entrega, né, fez diferença ali para você na sua jornada, no seu dia a dia. Eu acho que sim, e principalmente porque comunicação está sempre na maioria das mesas de decisão. E aí a gente trabalha basicamente pela reputação da empresa. Uhum. E reputação tem tudo a ver com isso, com transparência, com coerência, né, com você fazer o que você pratica e praticar o que você fala. Isso. Então, se essas coisas, né, não caminham dessa maneira, o risco para a reputação é sempre gigante. Né? Tudo começa ali na ética, na coerência, na transparência. Não tem muito como fugir disso. Uhum. Então, você chegar a um resultado, você ter uma meta agressiva, é bacana, faz parte dos negócios. Mas, em paralelo, a gente precisa medir, né, a saúde da reputação. Em que medida isso melhora ou põe em risco a reputação? Certo. Porque hoje a gente vê muito, né, todo mundo falando de várias coisas, todos esses washing da vida, todo mundo faz tudo. Você precisa ver se aquilo que você está divulgando, que você está falando para dentro e para fora, realmente acontece na prática, que é o que a gente fala de valores, de cultura, né? A cultura a gente acaba vendo, assim, não é só fazer pesquisa, não é só pegar números, é aquilo que você de fala, fato, as pessoas praticam, elas isso. Incorporam, elas repassam para os outros. Porque se o funcionário não faz isso, dificilmente quem está do lado de fora vai conseguir reconhecer. Né? E eu acho que, para mim, isso fez todo sentido, né? Abrir uma janela gigante. Não adianta só o resultado numérico, você tem que olhar à luz de uma outra coisa, que é a reputação. O que você está construindo em termos de marca, em termos de legado mesmo. Porque qualquer coisa hoje afeta a sua marca. Pode ser um comentário numa rede social, né, que a pessoa não entendeu e aquilo fica viral e você não tem mais... E como vai me corrigir aquilo até você justificar? Recentemente a gente teve um caso acho que o CEO da Chili Beans, ele, né, deu um comando, aí teve que voltar para se explicar, porque, né, foi interpretado de outra forma, e o cuidado com isso é fundamental, Sim. né? E todo mundo representa a empresa, por mais que você seja uma pessoa física, né? Você está ali dentro da empresa, suas atitudes crachá. Conversam, tudo comunica. Tudo né? comunica. Então, se você não tem uma governança, um código de conduta, não tem ali tudo muito claro e transparente como tem que ser, o que se espera das pessoas e elas estejam praticando, o risco é grande, né? Você corre, a pessoa corre risco, a empresa corre risco, a marca, a reputação. Então, para mim, fez todo sentido falar em coerência. Eu preciso praticar o que eu prego. E eu preciso pregar aquilo que eu estou falando. Porque se tiver dissonância nesse meio do caminho, que parece muito simples, mas não é. É muito desafiador. É a primeira coisa que as pessoas vão rebater e vão pegar ali o seu ponto fraco na sua marca, na sua coerência. Isso. Vão questionar suas lideranças, vão questionar o CEO na rede social. Então, precisa, sim, né, fazer o que fala e fazer o que diz e dizer o que fala na prática, senão não funciona. E, Tânia, muitas vezes isso parte do exemplo do líder, né? Isso. Eu estou escutando ela falar aqui, eu estou pensando, o que você falou está resumido, né, em princípios e valores, sabe? E muito na liderança pelo exemplo. Na né? liderança Não adianta pelo você exemplo. querer liderar e não praticar aquilo que você prega ou que você cobra das pessoas. Eu falo que a visão na parede já foi, a missão na parede já foi. A cultura, ela é coaditada, né? E ela é top-down. Eu falo que nas organizações, se tem uma coisa que vem de cima para baixo, é a cultura, porque é a partir dos valores dos decisores, do CEO, de quem fundou aquela organização, e a partir dali, os colaboradores, as pessoas vão coeditando ela. E aí, até você, ela ser percebida
para quem olha para aquela marca e ser percebida internamente se tem essa coerência do que o que eu falo e o que eu pratico, é de fato o que vai garantir a consistência daquele negócio e a força daquela marca, né? Porque você pode até, tem um ditado que diz, você engana muita gente por muita gente por pouco tempo, mas não engana, né? Eu esqueci agora como que é. Mas não adianta você querer mascarar as coisas, porque cada vez mais nós vamos em busca de comprovar o que está sendo dito, como você trouxe, né? O celular na mão, a pesquisa, todo mundo tem acesso à informação e o conhecimento hoje ele é descentralizado. Então, as pessoas vão estar em busca dessa resposta, né? Então, se você tem ali os 3 elementos de uma cultura, que são os pressupostos, os valores e os artefatos, o pressuposto, tudo aquilo que a gente acredita, é o que, né? É o porquê daquele negócio existir, daquela marca. Os valores, ele vem ali como um norteador, coisa que você não negocia, é como você manifesta a cultura ali, como você dá voz para ela. E o artefato é tudo que a gente consegue ver daquela organização. Então, a partir das ações, né, do que realmente eu estou praticando, o funcionário, o colaborador, ele vai dizer assim, não, de fato, essa é uma empresa, esse é um negócio, essa é uma pessoa na qual eu posso confiar e eu quero fazer parte disso ou não, né? Então, é fundamental aí essa questão da coerência. Não cabe mais, né, a tendência da gente sustentar coisas que não são genuínas, que não são verdadeiras. Acho que está todo mundo com dificuldade, né, apesar da rede social, dessa visibilidade excessiva, né, do ter que aparecer além do ter que ser, né, porque a gente, né, acaba que realmente é uma necessidade, as redes sociais estão aí, e essa exposição, mas sustentar o que você não tá muito difícil. E as redes têm memória, né? Uhum. Então você fala uma coisa hoje, daqui a 3 anos a pessoa consegue cavar isso, te dizer, não, mas não foi isso que você falou há 3 anos. Então, assim, essa coerência tem que ser mais... coerente ainda. Ela tem que estar ali no DNA mesmo, né? E eu lembrei aqui de um exemplo, né? Eu trabalhei na Latam e num momento de mudança de cultura muito grande, e eu me lembro que, assim, a questão dos valores, a questão dos valores, ela era muito divulgada, muito praticada, muito treinada, e uma das coisas que era inegociável na companhia era a questão da segurança, né? E eu lembro nitidamente, assim, né, das coisas que engajam. Teve um dia em que choveu muito e o aeroporto de Congonhas precisava fechar, e é um hub gigante, né? E os temporais, enfim, e tem toda aquela questão de voo, que tem escala, então você cancela você não cancela você cancela muitos voos. E o diretor de segurança tomou a decisão de não deixar os aviões decolarem. E veio toda uma pressão mas é um prejuízo gigante, é milionário, porque o diretor de segurança falou, é incoerente. Para mim, a questão mais crítico do que perder dinheiro é a gente colocar em risco a vida das pessoas. Esse é o primeiro valor da companhia. Então, assim, o tempo inteiro as pessoas balizavam pelo norte. Então, assim, não sou eu que estou dizendo. Está escrito, vamos consultar aqui. E se tomou aquela decisão e aquilo fez, né, deu um orgulho nos funcionários de falar, a gente faz aquilo que a gente fala. Então, não são decisões fáceis, são decisões que, né, ferem outras coisas, que às vezes vão não vão de encontro à decisão dos outros, ferem alguns princípios de negócio, mas é isso, o que te baliza, por onde você se norteia. Se você não for coerente a isso, você não tem a confiança dos seus funcionários, dos seus investidores, dos stakeholders. É sobre isso. É isso que a Mari está trazendo. Eu estou aqui pensando no pequeno e o médio empresário, né? Ele sozinho ali e ele levando tudo isso para dentro da empresa dele. E aí, quando a gente vai conversar com esse líder e tal,
e depois a gente faz o trabalho, né, o quanto que os valores, aquilo que ele, né, tem e que ele trouxe para dentro da organização, o quanto que aquilo está dentro da empresa dele, sabe? Eu costumo falar que a empresa tem a carinha do dono, Isso, né? bem, Então isso é muito bonito, né? Muito lindo, e até para poder trabalhar esse gestor, né, esse proprietário, no sentido positivo, porque ele traz tanto problema, mas ele não está vendo o lado positivo da presença dele, daquilo que ele está levando lá para dentro. Às vezes uma empresa até familiar também, né, a gente percebe isso. Está ali toda, né, todos os valores, toda a cultura daquela família, né, está ali dentro. Né? Não, isso é lindo, isso é lindo. Então, assim, o quanto que eles podem aproveitar disso a favor. A força. Exato. Né? E aí vem, assim, o planejamento, essa definição dessa identidade dessa marca, né? Lindo, de você fazer ali, qual o teu propósito, por que você existe, quais são os seus valores, onde você quer chegar, qual é o objetivo, e a partir daí ir desenvolvendo as ferramentas para que seja alcançado aquele objetivo, com a meta financeira, sim, porque empresa é para dar lucro, né? Claro. É um negócio, mas que eu falo que certeza é a mistura de conhecimento e prática, e que consistência, a gente tem que propósito e resultado leva a consistência. Então é o conjunto, né? Não é a qualquer preço. Mas a gente precisa que o resultado aconteça para sobreviver, mas com coerência, né, com que seja sustentável, que ele perdure naquilo ali, que a gente consiga ter aí a empresa, o negócio por muito tempo e tendo funcionários promotores dessa marca, porque uma atitude dessa, como você trouxe, né, de decidir fechar, aquilo ali diz assim, não, de fato aqui a gente, né, não tá, então é um exemplo prático, né, que materializa o que a empresa realmente tem ali como objetivo e o que ela acredita, e dá uma força para a marca, que não tem ninguém que vai dizer assim, não. O próprio funcionário, ele chega e diz assim, não, lá não, e ele é o primeiro a defender, e onde ele tiver reunião de família, nos meus 17 anos da CIA, as pessoas que conviviam comigo, eles diziam assim, o que faz vocês serem apaixonadas por essa empresa? E de fato era uma empresa de valores muito forte, uma empresa familiar, né, de capital fechado. Aqui no Brasil ela abriu capital, mas e onde a gente via o dono na operação. Eles entravam como trainee, Tânia e Mari, no processo de toda a parte de descarregar caminhão, processar roupa, ir para provador. Era toda uma jornada para ele aprender e conviver. Então, assim, aquilo dava para a gente uma segurança e dizer assim, poxa, que responsabilidade eu treinar o dono do negócio, né? E dentro do manual, e dentro das regras, e seguindo as políticas internas, né? Então, faz com que a gente realmente seja ali promotor e acredite quando a gente vivencia isso. Mudança de cultura não é fácil, né? A gente sabe que, né, mexe muito com o emocional das pessoas. Eu atendo uma grande empresa multinacional e ela está fazendo essa transição de cultura que já tem mais de 3 anos, né? Porque não muda assim, né? E aí a dificuldade dessas lideranças, né? De absorverem essa mudança. E se essas lideranças não compram a ideia, né, dessa mudança, para baixo não vai funcionar, sabe? Então isso fica muito claro, né, na hora que a gente trabalha essas pessoas. E até ao ponto de ter gente que fala assim, não, prefiro sair, né, porque não vou me adequar a isso. Então, é simples, né? Não é complicado. E vai fazer, porque assim, o que me trouxe até aqui
me trouxe até aqui. Uhum. E tá tudo certo, e vamos honrar isso, e deu certo. É uma história que foi, né, foi positiva porque chegou, né? Você vai falar para uma empresa familiar, ou enfim, uma outra organização, ela já tem 10 anos de mercado, ou aquele pequeno empresário, como você trouxe, que tá ali no negócio dele, ele tem 10 anos, e você vai chegar e dizer, não, tem que mudar tudo? Não, não é assim. O que te trouxe aqui, te trouxe. Porém, o que vai te mover a partir daqui, que não necessariamente são as mesmas coisas. E aí vem todo esse processo da transição. Então, vai ter pessoas que sim, elas vão estar adequadas, e tem outras pessoas que não. E quando a gente tem ali esse ambiente, a gente tem os tomadores, né, com perfil ali de pessoas que não conseguem somar, mas tem outros que são os doadores. Que compram a ideia e que vai, e que tem sinergia com aquele processo. E aí cabe a gente, na liderança, identificar que muitas vezes aquela cadeira vazia, em um processo desse, ou de outros também, é melhor do que a gente ter alguém ocupando uma cadeira que não está em sintonia e que não está na mesma no mesmo objetivo ali daquele processo. Então, e aí tudo passa por como eu comunico, como eu desdobro, quais são as pessoas, quem é que vão, né? Como que a gente vai orquestrar todo esse processo. Mas a cultura, eu sou apaixonada por cultura, a 8M a gente trabalha, são 3 pilares. A estratégia alinhada à cultura e ao brand, né? Porque se a gente não tem esses 3 pilares fortes e com coerência entre si, a gente tem uma tendência muito grande àquele negócio fracassar, né? É isso. Deixa eu trazer mais um exemplo. Posso? Maria. Eu participei de um processo de mudança de cultura, sabe? E, aliás, eu tinha feito um trabalho de consultoria para essa instituição e depois de um ano eles me chamaram para fazer parte. A água tá no pacote, tomar, viu? Né? Pode beber, né, Léo? E aí, quando eu entro lá, né, inclusive foi uma mudança grande, a mudança era de sair de um setor público para dar um tom mais de empresa privada, trazendo os processos, procedimentos, etc., que na época não tinha, né, dentro dessa instituição. E de um gestor passou para 3, né, então, para poder diferenciar as áreas. Então, foi uma mudança, foi uma mudança muito grande, mudança física, mudamos tudo e tal. E é claro, né, eu fiquei com uma equipe grande de operação e atendimento, e aí com isso, né, mudando o sistema, não sei se vocês já passaram por mudança de sistema, que é um caos, né, e aí eu tive 2 funcionárias que não compraram realmente a ideia, né, dessa transição. E aí eu tive que disponibilizar, né, para o mercado. Mas no mais, você falou isso de pessoas que compram, que são, né, então aquelas pessoas que se envolveram fizeram toda a diferença. E isso contribui com o líder, né, para ele poder fazer as mudanças necessárias, até em prol dessas pessoas. Essas pessoas não tiravam férias lá dentro. Eles saíam e emendavam feriado, porque ninguém conseguia tirar 30 dias de férias. Então foi um do meu legado que eu deixei foi isso, né? Peraí, né? Pessoas precisam de 30 dias de férias, né? A lei fala e é necessário. Então, arrumamos os processos, né? Fizemos o job rotation, todo mundo conhecer tudo, até construir, né, alguém que consiga cobrir. Que lindo, né? Então, assim, foi um novo passo, né, para esse momento dessa instituição, sabe? Então, assim, eu sou muito orgulhosa, né, de poder contribuir, porque, na verdade, a organização só mudou porque as pessoas mudaram. Tá vendo? Não fui eu, né? Não fui eu. A gente só deu uma pitada lá, né? E também faz todo sentido, se aquilo não conversa com a pessoa, se fere de alguma maneira, sejam valores ou seja o que você acredita,
É isso, vai ser feliz em outro lugar, porque ninguém merece ser infeliz dentro do trabalho, não ajudar a levar aquilo para frente, porque fica penoso, ou você fica doente, ou você adoece pessoas, não vai ser bom para ninguém. E resolver logo, né, Mari? Resolve. Já viu, e aí quando certeza é a mistura de duas coisas, conhecimento e prática. A gente vai, né, 30 anos de experiência, 35 anos, tem coisas que não é feeling, não, é porque a gente já viveu, a gente já sabe que aquele negócio não vai avançar. Então, assim, quanto mais uma decisão ela é tomada, mas para essa decisão ser assertiva, aí vem da comunicação o dado, a informação e o conhecimento. Isso. Que são etapas completamente distintas do processo, né? Então, eu gosto muito dessa definição, porque o dado, ele te dá ali um início para você ter uma base para uma tomada de decisão. Depois, e aí você que é da área de comunicação me ajuda nisso aí, vamos lá. Depois você vem a informação que ela já traz algo que vai dando mais volume àquele dado, vai deixando ele mais robusto. E a partir dessa informação, a gente tem o conhecimento para tomar a decisão, né? E passando por essas três etapas, a gente consegue ser mais assertivo. E um ponto é que quando eu hoje estou assimilando que, por exemplo, alguém da área financeira que está ali, é completamente pragmático, né? É o número, é o resultado, porém, é uma área que cada vez mais está se abrindo para uma análise, para integrar com as outras áreas, e justamente em busca de uma coerência e dizer assim, não é o número pelo número, né? Mas aqui tem algo que vai além disso. E eu trago novamente, que foi marcante para mim, a semana passada, a gente tem duas palavras, né? Que é a clareza e a certeza. E que nesse mundo, como as coisas estão, a certeza ela está cada vez perdendo espaço. Porque não tem mais não sei se vocês estão convivendo com isso no dia a dia, mas assim, não tem mais já não era uma receita pronta. Mas ainda assim insistia em achar que tinha uma receita pronta. Mas hoje, com o mundo VUCA, com tudo isso que está acontecendo, a clareza é que vai nos dar a possibilidade da gente ser mais assertivo, da gente fazer uma análise e ver qual a melhor solução que a gente vai aplicar em determinada situação, né? Então, isso é lindo, gente, porque nós ainda temos, né, as pessoas que querem pronto, sabe? Que querem pronto. Eu atendo as pessoas, os líderes, e eles reclamam disso. Por quê? Porque as pessoas não querem pensar, não querem questionar, né? Então, se indispor. Exato. Né? E nem ser corresponsáveis, né? Porque a co-construção é fundamental. Você não faz sozinho. É o que você disse. Uma área financeira tem ali um objetivo de fazer uma análise focada no resultado. Só que assim, para chegar nesse resultado, você está falando de pessoas que trabalharam em X condições, é isso que tem que ser perguntado. Não adianta dizer eu cheguei na minha meta financeira, não é isso. Mas às custas de quantas horas extras, da saúde mental de funcionário, de uma série de outros fatores que podem ser indiretos, não estão ligados necessariamente ao resultado financeiro, mas que contribuem, que assim, né, eu tô olhando aí do lado da reputação, fazem todo sentido. Não adianta falar, tá ótimo, a saúde financeira vai bem, mas é a saúde mental, e a saúde, né, do engajamento, o clima, cultura. O mercado, a lei, tantos pratos que a gente não tem dá que pra você analisar isso individualmente, é uma visão cada vez mais ultrapassada da coisa. Isso. Hoje, essa necessidade da visão sistêmica, ela é gigante, e a gente tem que trabalhar colaborativamente, tem que ajudar a trazer as nossas visões de cada uma das áreas, porque cada uma tem uma, e todas elas têm suas razões. E são genuínas, tá tudo bem? Tá tudo certo e faz parte. Só que isso
tem que conviver, e tem que conviver harmonicamente para a gente chegar a um equilíbrio de que a gente vai conseguir chegar no resultado financeiro, mas com saúde mental, com funcionários satisfeitos, com uma reputação boa. Então, para chegar nessa equação, cada empresa tem a sua... cliente satisfeito, seu desenho. o cliente satisfeito, né? Eu gero valor, eu chego ali da forma que eu me propus, né? Então... E não encontra em prateleira, né? Isso que a Tânia tá falando. Eu quero a solução X. Não tem, gente. É muito customizado. Na primeira entrevista, eu já falo, sabe, com eles. Assim, aqui não tem a solução. Você não vai achar essa solução aqui. Eu atuando como consultora, né? E, gente... O papo hoje, esse episódio, vocês vão assistir na velocidade 2 se vocês quiserem. Mas só que tem muita coisa pra gente falar aqui. Então, assim, vamos lá. Eu tive um caso semana passada de uma empresa que eu estou prestando consultoria. E a consultoria tem um momento de diagnóstico ali, toda a fase, e chega na hora de buscar a contabilidade, pra gente entender como é que tá, e eu busco a reunião com a área contábil, e para a situação da empresa, a contabilidade sugeriu uma determinada ação pra gente fazer, e eu disse, não, porque essa é a minha opinião, vai ser dessa forma, eu não vou mudar, e é isso. Aí eu fiz assim, e não fez ainda por quê? Porque a empresa não tem condição, a sócia tem uma situação que precisa ser resolvida, as coisas não são de uma, né, just time, não é de uma hora para outra, tem um processo que está envolvido. Então, se você não entende, né, como é que você vai dizer assim, não, faz isso e resolve? Então, não tem receita pronta, é construído, é um modelo, assim, é ilusão a gente achar, e se alguém tá te vendendo uma receita pronta e resultados mirabolantes, desconfie. Né, Tânia, né, Mari? Porque é muito trabalhoso e é customizado, é individual. A gente tem a cultura da organização, a gente tem, né, todo o mercado que ela está inserido, né? A gente tem ali os valores. É tudo muito específico, não tem jeito. E muitos fatores que você não tem controle. Também. Você não gerencia tudo. Isso. Mercado, contexto mundial, tudo isso afeta a empresa. Olha, gente, o que a gente está vivendo no exato momento. Olha que situação, né? Então, assim, estamos chegando ao final. Meu Deus do céu, gente. Para dar uma dica, quais métricas você, assim, diria para a nossa audiência priorizar quando a gente fala em relação a essa questão de reputação da marca, de ter essa coerência? Se você tivesse que dar uma dica assim, ó, você é empresário na sua empresa, cuida disso e disso, o que é que você traria para a gente? É o que eu falei, reputação mede muitas coisas, né? Não tem, assim, uma métrica mágica. Certo. Mas eu acho que, primeiro, clima e cultura são essenciais, né? Eu acho que a forma como os funcionários estão vivendo ali, aquela realidade, é um termômetro muito importante de monitorar, porque é o que você falou, são os principais promotores, são as pessoas que, no momento em que você não está ali oficialmente, vão defender, vão esclarecer, a questão da saúde da marca, né? Isso pode ser por pesquisas internas, tem vários estudos, ferramentas que podem ser contratadas, medidas, né? O próprio RepTrack, enfim, medir a reputação, saber como é que as pessoas estão vendo e pensando sobre a sua marca, sobre o que você fala. Então, assim, se basear sempre em dado, porque não é só percepção. É óbvio que reputação tem muito de percepção, mas você precisa focar naquilo que é efetivamente o que as pessoas estão traduzindo aquilo. Você pode, né, a miopia de dentro da empresa, de achar que a gente tem que fazer o que a gente quer,
também já passou. A gente faz o que o cliente precisa, né? O que a sociedade precisa, o mercado precisa. Inovação é resolver problema. Exatamente. Não é a gente inventar um produto para depois vamos vender. Não, você só inventa para solucionar alguma coisa, para oferecer alguma coisa. Então, essa lógica precisa ser seguida. Outro, NPS de funcionários, também é um instrumento importante, que aí você vai ver quem promove, quem é detrator e tratar isso, que não tem bom ou ruim, né? Já fiz vários trabalhos de comunicação em que você traz detratores para dentro de alguns processos para explicitar e dizer, então traz sua contribuição, de que maneira você consegue ajudar, o que pode ser feito de diferente. Né, abre diálogo, não tem como dar errado. Traz pra mesa, né? Vamos discutir, debater, estamos abertos a discutir como é que a gente pode melhorar. Mas tem que fazer dessa maneira. Dessa maneira é inviável porque o negócio não existe, mas uma vez sendo possível, como é que a gente constrói? Vamos analisar, vamos ver. Entendeu? Então, eu acho que, assim, mais até do que a métrica é, de novo, voltar também naquela questão de observar comportamento, a coerência, né, a coisa implícita, né, se a cultura está acontecendo naturalmente, sem você precisar perguntar, né, sem você precisar ler quadro de valores, né, isso já acontece com uma tranquilidade orgânico, porque é isso, se já acontece sem você precisar obrigar ou dizer ou se remeter a alguma coisa, de fato, ela está funcionando, ela é orgânica, ela é orgânica, né? O Peter Drucker, ele fala assim, que na comunicação o desafio é perceber o que não é dito. Exatamente, é muito implícito. É o que eu falei, tudo comunica. O silêncio comunica tanto quanto você dá uma declaração, você não se posicionar comunica tanto quanto você se posicionar adequadamente. Então, a gente tá, né, acho que comunicação tá sempre nesse olhar meio de helicóptero, olhando o todo, porque às vezes a gente diz um não para uma coisa e não é especificamente para aquela situação, mas você tá vislumbrando uma situação que pode ser um risco mais para frente e que você não tem bases tão consistentes ou sólidas ainda para bancar. Isso. Se você tem, ok, beleza, a gente consegue sustentar isso, a gente tem um porta-voz para ir falar? Temos. Então, beleza, vamos lá. Agora, quando você não tem, é isso, você precisa cuidar do seu teto de vidro, você precisa, né, fazer muito bem a lição de casa, da coerência, da consistência, de realmente ser transparente, para você dormir tranquilo, como você disse. A caixa preta, ela virou uma caixa de vidro. A cultura, ela virou, a marca é a cultura hoje. Né? Então, se não tem mais surpresinha, não. É como ela é, né? Tânia, e o que você diria, assim, que é uma coisa que não dá para negociar quando o tema é liderar pessoas? Cuidar, né, genuinamente daqueles funcionários, sabe? Em termos de liderança, é cuidar de forma... Sabe, vindo daqui de dentro mesmo. E o que a gente percebe é que tem uma divisão, né, assim, de... porque engenheiro, né, não sabe fazer isso, é muito dados, né, tal. E, então, mais frio. Mais frio, racional e tal. E não existe isso, né? Não é por aí. Então, o quanto que esse engenheiro, por exemplo, estou dando um exemplo de engenheiro, né? Mas poderia ser como dentista, pode ser um advogado, isso. Pode ser... o quanto que ele, né, não está dentro de casa, na família, sabe? Então, é algo que a gente o que a gente é. Só leva para mesa o que se tem. Então, isso aí, eu penso que isso não se negocia, sabe? É o cuidado, né? Respeito, sabe? Valorização, reconhecimento, é disso que os empregados precisam. E a queixa é muito grande, as pessoas saem às vezes de uma empresa por falta de reconhecimento. De um feedback verdadeiro, sabe? Então, assim, muitas vezes, né, a queixa, ela
ela é dolorida, sabe? Assim, não dá, né? Ah, não, aquela pessoa não tem um pingo de empatia, sabe? Não reconhece, a pessoa está com problema na casa, não sei o quê, não reconhece, não quer conversar sobre, e aí a pessoa vem reclamando disso e tudo. Então, assim, gente, eu acho que o ser humano, né, precisa resgatar, sabe? Precisa resgatar esse lado, sabe, do cuidado. A palavra é essa. E as pessoas deixam as empresas por causa de pessoas, né? Não é pela marca, não é pelo produto, são pessoas. Por questão de relações. Eu acho que eu concordo muito com a Tânia. E a comunicação, né? Quando você trata pessoas como pessoas, e é independente do contexto, né? É o indivíduo. É fazendo aquele exercício também. O indivíduo, você se sentiria confortável de ser tratado assim? Não dá errado. Porque você está olhando pessoas, independente da sua formação, no fundo são elas, não adianta você querer tratar uma pessoa como sistema e vice-versa, você tem que olhar, e assim, a pessoa ter problemas em casa, a gente viveu uma pandemia que, né, graças a Deus estamos todos aqui, mas ninguém saiu são dessa pandemia, cada um viveu a pandemia de uma maneira muito particular na sua casa, com filhos, tendo que ter a escola e o trabalho e tanta coisa dentro de casa. Então, assim, a gente tem que ter saído melhor disso, né? E muito mais empático, com esse olhar mais cuidadoso com o outro, porque estamos todos frágeis, né? As relações são difíceis. Nós somos frágeis. E nós temos problemas, né? Você tem dia que você tem problema com o seu cachorro, com os seus filhos, problema financeiro. Você não sabe o que está acontecendo na vida do outro. Então, não passa um filtro fazendo de conta que a vida é o Instagram, né? Porque não é. Tudo é lindo, todo mundo é feliz, todo mundo é satisfeito, só que assim, os índices de burnout nas alturas, todo mundo Brasil com um dos países com mais consumo de ansiolíticos. Exato. Então, vamos olhar as pessoas como pessoas, né? Baixa o filtro, tira a máscara e vamos olhar ali a vida situacionalmente e individualmente, porque você não é a Tânia, eu não sou, a Tânia não sou eu, cada um tem ali o a seu palavra indivíduo quer dizer uno em latim. Sabe? Então cada um é um. Não dá pra Na época da pandemia, eu trouxe para mim, eu comecei a fazer contato com os meus ex-clientes e tal, até empresas e tudo, para saber como que eles estavam. Bacana. Sabe? Levantei, assim, fiz uma pesquisa mesmo, para poder entender como que aquelas pessoas estavam passando por aquilo. Né, quais seriam, né, as perspectivas, principalmente pensando até nos empregados. Porque teve gente que quebrou, teve gente que teve um negócio afetado, teve gente que perdeu parentes, amigos. Foi um negócio muito, muito drástico. Então, é o que eu sempre falo, não é possível que a gente não conseguiu olhar para isso tudo e sair um pouco melhor, olhar de uma outra ótica, porque não dá para olhar por aquela, né? Assim, a gente saiu fragilizado e a vida não tá nem aí para o nosso planejamento, né? Vide o que aconteceu, 3 anos dentro de casa. Aquele cliente, por exemplo, que passa, né, por mim e aí eu mantenho contato. Sabe, semana passada, um que já estava procurando recolocação, a entrevista que ele fez em janeiro, a empresa resolveu chamá-lo e ele foi admitido. E aí ele me liga para poder contar, né? E aí eu falo para ele, você vai, mas você me mantém informada, né? Porque a gente precisa de mostrar para esse indivíduo que ele é importante e que eu realmente... E ele é importante. Né? Ele passou por mim, né? Ele acreditou no meu trabalho. Eu então, respeito, eu honro ele. Acho que não são todos assim. São todos, eu procuro fazer isso. Por quê? Porque é o cuidado. A palavra é essa. Você cuidar do outro. Nós somos carentes disso, gente. Nós somos. E a partir do momento que a gente cuida e que isso é genuíno e que a gente exerce a nossa profissão, eu falo, os líderes que me marcaram, você trouxe muito bem sua fala da referência dessa liderança que nos desenvolve. Eu sou grata, assim, na minha carreira por pessoas que me fizeram melhor,
que me deram a oportunidade de errar, que me ensinaram, que me pegaram na mão, que me colocaram do lado, se não é por aqui, né? Quantos cafés, quantas conversas. Nós tivemos isso, e por né, isso gente? que deu certo, né? Chegamos aonde? E a gente causa transformação nas pessoas. Nós somos responsáveis pelas pessoas que a gente lidera. É como se fossem filhos nossos. Então, assim, é muita responsabilidade a partir do momento que você pega um projeto, que você pega um trabalho, que você está à frente de uma equipe. Então, assim, é muito prazeroso quando não é fazendo de conta, né? E como é bom quando a gente faz o que a gente gosta e que a gente consegue ganhar dinheiro fazendo o que a gente gosta, né? Então, Mari, você ia falar alguma coisa? Não, eu acho que, só complementando a Tânia, eu acho que essas conexões genuínas, né, que se transformam, seja em networking, em amizade, em companheirismo, a gente leva para a vida, porque a gente não se basta. Tem dia que você é a pessoa que ajuda, tem dia que você é a pessoa ajudada, e isso move a gente, né? A gente não se basta, ninguém sabe tudo, e esses históricos, né? Eu também tenho, assim, várias pessoas que eu trouxe ao longo, eu tenho amigas, assim, de 7 anos de idade, até várias pessoas que eu trouxe do mundo corporativo e se transformaram em amigos, mas sempre porque... eu sempre encarei essa questão da liderança como uma grande responsabilidade. Eu tive a sorte, como eu comentei, de ter líderes incríveis, mas eu também tive líderes que não foram. E que a contrapartida foi me ensinar o que eu não deveria reproduzir. Isso. Falar, esse é o tipo de coisa que eu não quero repetir. O que eu não preciso fazer. Somos falíveis. E que bom que eles existiram, porque... a gente evita de errar. E somos falíveis, somos vulneráveis, mas isso também é aquela coisa que você traz para sua liderança e gera confiança, de dizer, olha, eu não sei fazer, eu não sei todas as respostas, me ajuda, né? Você cria um ambiente também que as pessoas não tiram um pouco aquela carga de terem que ser perfeitas. Nós não somos, gente. Não vamos ser, não adianta ter essa ilusão. Então, no momento em que você abre espaço para isso também, que você dá espaço para dizer eu não sei, isso muda muito o jogo, sabe? Então, eu acho que vou continuar errando, né? A gente não sabe tudo. Vou sempre buscar trazer pessoas que sabem mais do que eu, porque eu não tenho esse objetivo de achar que eu tô numa cadeira. Não. Nem tô lá para isso, eu acho que o objetivo é outro, é de que modo a gente junto organiza para atingir determinada coisa. Isso aí. E em conjunto, porque a soma desse todo é que entrega. Eu não entrego nada sozinha. Estava até comentando antes de começar com a Tânia. Minha última oportunidade profissional, eu tinha 28 pessoas. Imagine, são 28 pessoas, 28 famílias, 28 histórias diferentes, 28 perfis profissionais diferentes. Completamente diferentes. Então, se você não encara isso com responsabilidade, né, a forma como você gere isso no dia a dia, essa pessoa volta para casa pilhada, estressada, reproduzindo comportamentos que não são bacanas. Então, assim, liderar não é só sentar na cadeira e falar, beleza, agora eu só mando, né? É muito mais que isso, e a gente forma pessoas, né? A gente quer deixar para o mundo pessoas melhores do que a gente encontrou. Eu acho que isso me satisfaz, né? De falar, puxa, eu olho uma pessoa que eu liderei, que tá lá, indo para frente, crescendo e dividindo vitórias. Você fala, que coisa boa. Que você marcou a minha vida, né? Que você melhorou, né? É o que a gente consegue plantar de sementinha. O resto vai ficar aí, gente. Então, assim, pessoas melhores para um mundo melhor, né? É o elástico, sabe? Aquela borracha de dinheiro, aquela liga antiga que a gente... Ela tem ali o formato dela, mas à medida que você vai dando força, né, vai puxando, vai esticando, ela nunca mais volta ao estado que ela estava. Então, assim, e assim é o papel do líder, né, do pai, da mãe, ela ir transformando e contribuindo para a evolução daquele indivíduo, mas com medida, porque se você puxar demais, ela vai romper, né? Então, esse equilíbrio, né, de respeitar,
e de trazer os objetivos junto com a coerência e cuidando das pessoas, para as pessoas, e tudo são pessoas, negócios são pessoas, clientes são pessoas, nós somos pessoas, e aí alinhar uma boa comunicação com uma boa gestão de pessoas, e a gente tem aí 2 pilares essenciais aí para o nosso dia a dia, para a gente ser mais feliz, para a gente ser melhor, para a gente viver mais leve, né? Estamos chegando ao final e tem um quadro aqui que eu pergunto. Diante dessa conversa aqui de hoje, né, de toda a trajetória aí de vocês, se fosse para escrever uma carta, para dizer alguma coisa para a Tânia de 10 anos atrás, o que é que você diria? Foram muitas etapas, né, assim, pelas quais eu passei. E até mudança de curso, tive que fazer um monte de movimento, porque também nesse período eu casei, fui ter filho e tal. Então eu falaria para mim o seguinte, que tudo que eu passei lá atrás valeu a pena, né? Não foram empecilhos, né, obstáculos que me fizeram parar. Muito pelo contrário. Então, assim, eu falo para ela que ela é uma pessoa forte, determinada, e que ela buscou, né, apesar de todas as dificuldades e tal, ela buscou, né, e inclusive eu posso falar que tem até reconhecimento, né, na profissão, naquilo que ela escolheu. Modéstia. E aí ela que valeu a pena, né, por tudo que ela tenha passado e escolhido, né, ela chegou no final aí bem. Linda, né? E plena. E você, Mari? Realizada, né? Vamos falar assim, realizada. E você, Mari? Eu conto um pouquinho no meu capítulo, né, do impacto da minha história familiar, né? Eu, em 5 anos, perdi 10 pessoas da minha família, e isso foi muito difícil, muito transformador, né? Muda muita coisa, a gente não sai a mesma pessoa. Mas eu diria para essa Mari que lá para frente tem muito mais coisa positiva, que vale muito a pena, né? Não é à toa que ela se mantém no mundo, e assim, o céu é o limite, né? Sonha, voa, acredita no seu coração, pratica aquilo que você acredita, né? Faça bem para os outros, faça coisas que você tem orgulho, e assim, o resto vem, né? Essa satisfação, a felicidade, elas não estão em coisas materiais, estão em sentimentos, é o que eu falei, em sementinhas que você planta e vê florescer mais para frente. Então, continua plantando que, né, a colheita vem. Faz o certo do jeito certo. Exatamente. E as coisas acontecem. Meninas, muito fala, Tânia, você quer falar? Não, eu ia falar assim que o que eu ofereço hoje para os meus clientes é tudo aquilo que eu vivi. Né? Então, assim, é muito verdadeiro, é muito transparente, né? São crenças que eu trago e que eu mostro para eles o seguinte: pode ir que vai dar certo, né? Deu certo comigo, porque eu vivenciei isso, né? Eu estou assim, falando com propriedade. Então, eu penso que isso também, né, contribui para passar credibilidade, né, no trabalho. Por isso que a gente tem que vender aquilo que a gente acredita. E é um momento de vida que eu acho que a gente quer também, né, não sei você, Tânia, mas pessoalmente a gente quer devolver um pouco para o mundo muitas das coisas e oportunidades que a gente recebeu, né, com percalços, com coisas fáceis ou difíceis, mas assim, você poder incentivar as pessoas, né, e principalmente as mulheres que hoje tenham voz ativa, que, né, sigam atrás dos seus sonhos, que batalhem pela carreira, pela, né, vida delas, pela felicidade, por essa felicidade integral, é muito satisfatório, sabe? Porque você encontra, né, você que é mentora também, encontra mulheres incríveis, às vezes achatadas em posições profissionais, ou até mesmo em relacionamentos, que você fala, gente, né? voa, porque assim, são pessoas criativas, mulheres fortes, empreendedoras, então... Não, mas aí você tocou no ponto, né? Não vou perder a oportunidade. A gente não vai encerrar nunca. Não vou perder essa oportunidade, rapidinho, né? Eu coordeno um programa de mulheres, né, no Conselho Regional de Administração, sou vice-coordenadora do Federal,
e por isso também estou indo lá para, né, essa palestra das mulheres na mineração. Estou escrevendo o capítulo, né, de liderança. Liderar com novo tom. Liderar com novo tom, mulheres que transformam. E tem um capítulo também de elas no conselho. Então, assim, essa questão, né, da mulher em si, o tanto que ela tem essa dificuldade, tem um programa também de mentoria feminina, porque ela não se permite ser líder. Às vezes não é o gestor que é o culpado, é ela que não foi preparada para isso, porque ela sempre tem que ser menos do que um homem, por exemplo. Isso é a criação, isso é cultura. Achamos mais um tema em comum. Eu também sou mentora de mulheres voluntárias. Então, isso aí rende outro podcast. Acho que a gente vai ter que trazer. Olha aqui. Mas não é só mulheres também. Você falou de deixar, né, um momento assim, eu sou mais idosa do que você, mas eu tô nessa fase. Sabe, assim, por isso que eu quis vir falar aqui no podcast. Já tem um outro podcast mais 2 para trás que eu já gravei. Então, assim, é a minha necessidade de mostrar para as pessoas, né, que dá certo. Que dá certo, né? Tem caminho, né? É possível. É possível. Que bacana, gente. Então. Muito obrigada. Você faz a inscrição no canal, @8M Consultoria. Compartilha esse episódio. Na descrição do vídeo vai ter aí o @ das meninas, onde você encontrar. E, mais uma vez, muito obrigada. E cultura, pessoas, comunicação, e é isso.